kote duniani and Kenya. na Kenya. What a mighty, mighty day again the Lord has given us, blessed people. Ni siku kuu namna gani mara tena ambayo Bwana ametupatia watu wabarikiwa. To Que be able grande to come to privilégio you e Kupata honra kuja kwenu in your vir home, até katika vocês maboma yenu, to come to you in your living room neste culto no meio da semana, na with this quarta-feira, tremendous message na ujumbe huu mkuu kabisa of the coming of the Messiah. kuhusu kuja kwa Masia. And so at this hour, blessed people, Hivyo kwa wakati huu watu wabarikiwa, we have two sessions of poder tonight. vir até vocês e às suas The casas, first session awamu ya vir kwanza até is going to be vocês the em message suas of the Lord salas advancing com what the Lord esta has spoken. tremenda kunena kwa mensagem ujumbe wa Bwana da kuhusu vinda kuendeleza do kile ambacho Messias. Bwana amezungumza. The archangel of God, Malaika mkuu wa Mungu Gabriel Nós vamos ter himself, duas partes nesta noite. A has primeira already been parte vai sent. ser a mensagem do And he Senhor, has que spoken with continua me. o que o Senhor falou. and he said, na O akasema arcanjo de coming to destroy Deus, the house. o anakuja próprio kuharibu Gabriel, And then the Lord shows me the já visions of foi Daniel. nyumba. enviado Bwana ananionyesha maono ya e Danieli. ele And the falou tremendous comigo. warning to coming to destroy the house. E ele Anakuja disse, kuharibu nyumba. And then the Lord shows me the visions of vindo Daniel. para destruir a casa. And the tremendous E então o warning to the Senhor me generation. mostra as visões de Daniel That is what we're going e to é advance today. tremendo alerta para a geração. But anyhow, É isto que nós vamos we have a avançar second hoje. part Mas, to de present qualquer the revival forma, meetings of God. nós temos What a the segunda Lord has parte done in the house. para apresentar as reuniões de avivamento do Senhor. Aquilo que o Senhor What you tem don't find feito na anywhere casa. Kile ambacho haupati mahali pengine popote pale. The promised Aquilo que latter você não visitation encontra em nenhum Tembeleo outro ulioahidiwa lugar. nyakati za mwisho. in the A Bible. última visitação And so last time we prometida. saw, Hivyo Na wakati wa mwisho Bíblia. tuliona, we saw very clearly E então, na última that vez, the nós Lord is vimos, speaking about the nós end vimos of muito time. claramente Bwana anazungumza kuhusu mwisho wa nyakati. que o Is the Senhor coming está of the falando a Messiah. respeito do fim do And tempo we saw the prophetic e timeline da of God, vinda do Tuliona majira ya Messias. kiunabii ya Mungu that the Lord was E nós speaking vimos a linha do tempo profético de and Deus, saying na kusema que o Senhor that from the estava time when falando the decree is e made, ya kwamba dizendo kuanzia wakati ambapo amri all que a the way partir to do when the tempo, anointed quando o one appears, decreto é kote feito, hadi kwa wakati ambapo mpako mafuta anakuja, He até says, quando o it will be ungido 69 aparece, weeks. yatakuwa ele majuma diz, 69. And in that serão tremendous day, that was on, 69 semanas. that was on Sunday, Na katika siku hiyo ya ajabu Jumapili, you see that the Lord speaks with me before I E come to naquele you. mwaona tremendo kwamba dia, Bwana ananena pamoja na manabii foi wa no Bwana domingo, kabla você waje vê que o kwetu. Senhor And he fala gives me dia these two antes de eu vir e envelopes. Na falar kuwapatia com manabii wa vocês. Bwana hizi bahasha mbili, And I'm walking with Nehemiah. E ele He me takes dá me esta back in tremenda time. na visão manabii wa Bwana e eu wanatembea estou pamoja na Nehemia. andando com, Bwana anawarudisha com nyuma katika Neemias. wakati. But first Ele of me all, volta the lá way atrás he no was tempo. expressing his joy to the king. Kwanza kabisa jinsi ambavyo alikuwa anaonyesha furaha yake kwa mfalme. Mas And the Lord makes ele me do the está, same, so I se você feel in visse my a forma heart como the ele está appreciation expressando and a the sua tears alegria Naye perante o Bwana rei, ananisababisha nifanye jambo hilo sawia sawia. e o Hivi Senhor ninaona me ile faz kushukuru sentir na no meu machozi yake coração yakitiririka. a And he was saying, apreciação thank you. e You as don't know what you've done lágrimas for us. You escorrendo. don't know what you've done for us. Thank you so much. Thank you, really. We were crying to the king. E ele está dizendo, obrigado, tu não sabes o que o Senhor fez por nós, obrigado. E ele chorava junto com Neemias, e as lágrimas escorriam. For writing those two letters. Kwa kuandika hizo barua mbili. And they were for crossing the Porque ele Trans-Euphrates escreveu aquelas duas cartas. and going E back nós to Judah. estávamos atravessando o And so when we went to a place, Trans-Eufrates then there was e the road indo, at that voltando time para had a Judá. gate. The gate of a barbed wire, these wires that are square. The gate like Então, that. quando nós chegamos a um lugar onde havia um portão, And there were two gates, so it has to be opened with a padlock ferro. for anyone to pass. Na kulikuwa na malango mawili, hivyo ilibidi ifunguliwe kwa e sababu haviam ilikuwa na duas kufuli portas kwa e tinham que mtu ser kupita. abertas And on both com sides there's somebody cadeado sitting with a para chair. que nós Na pudéssemos katika kila passar. pande zote kuna mtu
E dos dois lados dessa And then porta they open havia the alguém gate. sentado em uma Only after they cadeira. have checked your letters. Alguém da segurança. Então eles abrem Your a porta, o authorization for portão, passing there. somente depois que eles checaram as And nossas the Lord was cartas. passing me through that, A knowing that I was coming to autorização talk to para you. passar através da porta. E o Senhor And me estava me fazendo passar So we see very através clearly daquela porta, sabendo que eu That viria the Lord falar was com emphasizing vocês. on Então that nós part vimos of muito the prophecy. claramente ya kwamba Bwana alikuwa anasisitiza kuhusu sehemu hiyo ya unabii, que o That he Senhor gave to estava Daniel. enfatizando naquela parte told da Daniel. na profecia. kumwambia Danieli That from que the ele time deu when para the decree Daniel. is made. E ele disse para Daniel amri inatolewa, So you see, the Lord was que a helping partir me do to tempo demarcate quando o where the decreto decree é was made. feito, Those two letters. That is the decree was made. Those two letters. então você vê que o That Senhor let estava me ajudando a Jerusalem be demarcar hivyo o basi muone tempo kwamba quando Bwana alikuwa a ananisaidia ili o kwamba decreto nipate é kujua feito. ni wakati Esta upi amri carta hiyo queria ilitolewa. permitir Wakati a ambapo Neemias mfalme voltar e alipeana hizo determinar barua o tempo mbili, quando ili kwamba kupeana Jerusalém ruhusa é ya kujenga reconstruída. hekalu, Jerusalem to be built. Yerusalemu kujengwa. And so Kwa Para hivyo, Jerusalém I am ser seeing construída. ninaona Então, hii, I see eu this estou past vendo night, isto. ninaona usiku huu uliopita Eu the way vejo that nesta goes to noite heaven, the highway passada of God. njia ielekeayo mbinguni, njia kuu o ya caminho Mungu. que vai para o And I céu, see o another car. You know, car caminho is de ministry. Deus. Na ninaona gari jingine, mwajua gari ni huduma. In the Você sabe que carro é When the Lord ministério. uses that, No the boat, sonho, the car, the bicycle, that's ministry. quando o Wakati Bwana Senhor anapotumia usa isto, mashua, gari, um baiskeli, carro hiyo ni ou huduma. um barco, another isto car significa Alafu gari ministério. lingine Was Então, going outro towards the carro valley, another road. Lilikuwa estava linaelekea indo em katika direção bonde, ao vale barabara em uma nyingine. outra This is the estrada. highway. The Lord said, this is the highway that's going to the kingdom of God. Hii O ndiyo Senhor njia diz: kuu ambayo esse é o inaelekea katika caminho que ufalme está wa indo Mungu. em direção ao reino de Deus. E eu I me I was lembro driving a car. que Nilikuwa eu estava ninaendesha dirigindo um gari. carro. And then Halafu E então, that car, I see that car passing like this, going on another road. ninaliona então hilo eu gari vejo aquele likipita namna carro hiyo ikienda passando katika assim, barabara indo nyingine. This em past uma night. outra Usiku huu uliopita. And he went estrada down, Na nesta akaenda noite because that road goes down passada. the valley. kwa sababu E barabara aquele hii carro inateremka kwenye desceu, bonde. porque Then I aquela saw that he estrada ran into descia em troubles in direção front at the a valley um there. vale. Halafu Então And he eu shut vi down. que ele teve problemas lá embaixo no vale. Na akazimisha gari. Estava fechado. Ikazimika. Na ikazimika. And then he came out. Halafu E então akatoka ele nje. He saiu. shut down there. Ele fechou lá. Akazimika pale. Akazimika pale. Oh, let me just focus on English today. Yes, so he shut down there. Akazimika Então ele pale. And fechou then I saw lá. him coming out, trying to open the bonnet and all these things as the highway, the way going to the kingdom of God is this way. Halafu Então eu vi akatoka ele nje, akajaribu voltando e kufungua ele kila kitu, bonnet porque na o kila caminho kitu, que na kisha dirige, que nikaona leva para barabara o reino de inaelekea Deus katika é ufalme wa este aqui. mbinguni, iko upande huu. That is what the Lord showed me this past night. Hicho ndicho Foi Bwana isso que o Senhor alinionyesha me usiku mostrou huu nesta uliopita. noite And then passada. also, Halafu Então you também, pastors all over the world, pia ninyi vocês wachungaji kote kote pastores duniani, em I know todo that in mundo, Europe sometimes pastors drink ninajua wine, Eu beer, sei- and all these things. ninajua ya eu kwamba sei que na wakati Europa mwingine algumas wachungaji vezes os wanakunywa pastores vinho In vyema Latin na hivi America, na e Marekani ya então na Latino, América but you Latina, see, it is very uncommon. It's not a right thing to do as a pastor. lakini mas mwaona você kwamba vê que sio isto jambo não é uma lililo sawa coisa kufanya certa kama para mchungaji. fazer como um And so he pastor. shows me a pastor who is drinking. Hivyo Então ele me ananionyesha mostra um mchungaji ambaye pastor anakunywa que pombe, está He bebendo. goes to this bar. anaenda Ele katika vai a baa, este And bar he's wondering how come there are very few people here today. na anashangaa e ni ele kwa nini está kuna watu pensando, wachache hapa por que leo será que tem And tão so when poucas the pessoas waitresses aqui want to serve hoje? him, then he says, no, let me look for another one. Hivyo wakati wale Então, quando wanaohudumu a wanapotaka garçonete vem kumhudumia, para anasema kwamba servi-lo, ele hapana, diz, wacha não, nitafute deixe-me nyingine. procurar And outro then as lugar. he's walking, Halafu E wakati então, enquanto anapotembea, ele está but he's saying andando, to himself, lakini mas ele está anajiambia, falando com no, ele this way mesmo. I've followed is the wrong way. hapana, Ele hii está njia dizendo, ambayo não, nimefuata este ni njia caminho que eu mbaya. segui I está cannot be born errado. again and be doing this. Siwezi Eu não kuokoa, posso ser nimeokoka nascido na de niwe novo e nafanya estar So hivi. his fazendo conscience isso. was killing him. Hivyo basi Então a dhamira zake consciência zilikuwa dele zinamuua está kabisa. And when I matando checked in ele. front, then I saw there were homes there. Na nilipoangalia Então, quando eu mbele, kulikuwa na cheguei na maboma frente, pale. In one of the haviam homes, I see a casas military lá. jeep coming out Katika E mojawapo em ya uma maboma de uma ninaona das jeep, casas gari eu ya vi um kijeshi jipe ikitoka, militar with a saindo wider entrance like this, whitish cabro, something like that. ikiwa na ingilio lililopana namna hii, lililo na weupe namna hii. And so, Kwa hivyo Então, blessed people, watu povo wabarikiwa. abençoado, let us be very careful at this last hour. Wacha tuwe vamos ser waangalifu muito kabisa kwa wasaa cuidadosos huu wa nesta mwisho. última Let the hora. devil not lie to any pastor in Europe or in Latin America or in Africa
Africa Que o or diabo Kenya não that minta drinking is para all right. nenhum pastor na América do Sul, na América do Norte, se houver algum pastor bebendo nessa hora. ya kwamba kunywa pombe ni sawa. That's why he's raising it to me. Ndio É sababu por isso que ele está anaileta levantando kwangu. isto para Tell mim, them. Kumaanisha kwamba significando, waambie diga is para wrong. eles que isto está And errado. the car that was going in another direction, going down E the aquele valley, carro que estava indo na outra direção, na verdade, ele estava descendo o vale. so please, Hivyo tafadhali. E lá embaixo ele Continue quebrou. E então ele viu, o profeta listening. viu ele abrindo o and capô. beholding, Na kushika. E ele disse, The então truth of continue righteousness. ouvindo e apreendendo e agarrando a verdade da justiça. Tuliona ya kwamba E então majuma nós vimos que 69 we are 69 decreed for the Holy One semanas to come, the anointed one to come. foram decretadas para o santo vir, para o But ungido all vir. together, lakini Mas yote ao pamoja there todo, are 77. ni majuma são 7 There are 70 semanas de weeks. 7. São So the 1 week 70 has been semanas left. de 7. Então falta a The Lord última put a semana. stop on the clock. Bwana O Senhor alisimamisha fez saa. parar And o now when he's relógio. able, when he's about to begin counting down the last week of Daniel, Na sasa Então wakati agora, yuko quando ele está karibu prestes kuanza a começar a kuhesabu juma la contar mwisho la a Danieli, última And the semana archangel de Daniel, Alafu então o malaika mkuu arcanjo anakuja. aparece. appears before me, Anakuja Ele mbele aparece sana na minha covers frente, his diante wings. de mim, e ele se cobre After com as covering his wings, asas, Baada ya depois just de using his wings cobrir. to cover his feet. wakitumia Então, mabao yake usando as kufunika suas miguu yake. asas Then para after that, cobrir os seus pés, então Then depois now he disso, speaks Halafu então sasa agora ele anazungumza. fala. and he says, Na anasema, E ele diz, coming to destroy the house, anakuja vindo para kuharibu destruir a referring to the casa, small horn, akiashiria se ile referindo ao pepe pequeno dogo, that when he chifre, lifted me into heaven, ambayo que quando wakati ele me alipoinua levantou juu no hadi céu, mbinguni, I saw carving like this, and Niliona- eu sharp. vi niliona eu vi ikipinda namna ele hii era yenye ligeiramente makali. And curvado the base e is thicker, but pontudo. it's very sharp, pointed end. Na E ile a chini base, yake a imenuka base hivi, era lakini mais larga, imepinda mas a na kisha ina ponta makali. era bem And we saw very afiada. clearly Na E tuliona nós kwa vimos wazi muito kabisa claramente ya kwamba que hiyo este pembe would chifre attack the hosts of heaven ya kwamba atacaria itashambulia majeshi wa os- mbinguni. as and would try hostes to do equal céu. himself with the commander of the hosts. Na E itajaribu ele vai kujilinganisha tentar na se amiri tornar jeshi wa igual ao majeshi. comandante das Aleluia. hostes. Aleluia. And Aleluia! last time, Na wakati E da última uliopita, vez, I described to you, eu niliwaelezea. descrevi para I defined vocês. to you who the hosts of heaven are. E eu descrevi para vocês quem são as hostes do céu. Quem são as hostes de estrela? O povo santo de Deus. God's righteous saints. Os santos justos de I say Deus. those are God's hosts. Eu disse, estas são as hostes de Deus. E então eu I disse, defined to you eu defini that para the vocês commander of the hosts is none other than Christ que o comandante Jesus, das the hostes Messiah não é himself. nenhum outro, mas Cristo Jesus, o Messias, Ele mesmo. Yesu Kristo Masia mwenyewe. And I said Na E eu nikasema that the disse fact that the archangel has already announced ya kwamba que kauli pelo kwamba fato tayari do malaika arcanjo mkuu já ter ametangaza anunciado that 1 week to go, ya kwamba que wiki falta moja uma he's about to semana begin counting. yuko e que ele vai karibu kuanza começar a kuhesabu. contar, He's saying ele está that dizendo announcement, que esse anúncio, it constitutes a warning to the church, ele se constitui em um constitutes an alerta para a alert, a red igreja. flag to this generation. Ele é um alerta, uma bandeira vermelha I para have esta said many geração. things that have been fulfilled. Eu já disse muitas coisas que se cumpriram. I have commanded the cloud of God to come from heaven and Eu come comandei to the a meeting nuvem where de I am Deus para ministering, descer the two do prophets céu of Yahweh. e vir até a reunião aonde eu estava ministrando, os dois As you see on profetas your de screen Deus. now. Como você vê na sua tela agora. kabisa la Mungu kushuka kutoka juu mbinguni. That is God the Father himself. Este é o próprio Deus So there is Pai. no greater announcement than this. Então Look at não há that. um anúncio maior do que este. Olha isso. I have done that and it's fulfilled. Eu fiz isto e se cumpriu. Nobody. Hakuna mtu. If you Ninguém. look at the entire New Testament, Se você olhar em todo o this Novo was only Testamento, promised. isto somente And foi this would be the prometido. definition of the stripes of the messengers God E would send esta for seria a Revelation 11. definição das marcas do mensageiro que o Senhor enviaria em Apocalipse 11.
their Mungu Baba. identity. a Kitambulisho identidade cha manabii wa This is Mungu. how you would know they have arrived. Hivi ndivyo É assim que mtajua kwamba vocês wamefika. saberiam When que God ele now chegou. comes to visit with them in such a stunning, Quando unbelievable way. Deus agora vem visitá-los de uma forma tão espantosa e tão inacreditável. Mvua. I Chuva, have commanded rain from heaven, Manabii wa eu Bwana comandei a chuva do céu and heaven has obeyed in an open public. na mbingu e o imetii céu obedeceu katika mahali pa hadhara pa abertamente em At público, Kakamega. em Kakamega. Kakamega. God instant before the A translator chuva could finish. derramou instantaneamente antes que o tradutor pudesse traduzir. Acabar a tradução, a minha frase, ao Rain meu can only come from comando. heaven. A chuva somente pode cair Rain do can céu. only come from above. A chuva somente pode cair Rain de can cima. only come from God. A chuva somente pode And cair people de are vir shocked. de They fell Deus. down on the ground. Não, They E fell as down. pessoas ficaram chocadas, eles caíram no chão. It is very shocking. É muito I have commanded chocante. with my tongue. Eu comandei com a minha língua e os aleijados Now andaram. listen to this. Agora ouça I have now isso. commanded with my tongue again. Eu agora comandei com a minha That the língua archangel has novamente. spoken with me. Que o arcanjo falou comigo And Daniel's 70th week is about to begin. e a 70ª semana de Daniel I have está commanded the prestes a coronavirus until começar. it came. Change the earth forever. Eu comandei o coronavírus para vir e mudar a terra para sempre. I have commanded the locusts Eu comandei os until they gafanhotos came. até que eles vieram. Even this prophecy here, Até mesmo essa profecia aqui da vinda do Messias vai and that's why acontecer. this conversation is critical. E é por isso que essa conversa é crítica. Então Because of hoje, time, I want to move a little faster to Por capture causa some do very tempo, important point for you. eu quero me mover mais rápido porque eu tenho pontos muito importantes para vocês. To capture for you some very important tenets of this entire Daniel's prophecy. Para capturar para vocês alguns pontos muito importantes em toda essa profecia de Daniel. Before we go into the revival service. Antes de irmos para o avivamento, o culto de avivamento. Então, povo abençoado, por Why quê? all this conversation with Daniel? Por que toda essa conversa com Daniel? And the Bible says all scripture is for instruction, is meant E for a Bíblia instruction. diz que toda a escritura é para a instrução, o objetivo é a instrução. E é por isso que That you vocês have the veem Old Testament. que vocês têm o Antigo You have the Testamento, Old Testament in your Bible. vocês têm o Antigo Testamento em suas Because it's meant to Bíblias. instruct you also. Porque o objetivo é instruir And so vocês why? também. Então, por What is quê? the summary message of it all? Qual é o resumo, a mensagem que é o resumo de tudo I want isso? to run through real quick, blessed people. Eu quero passar bem rapidamente, povo Turn with me abençoado. to Daniel chapter 12 so that I may try to put for Abram you a summary, comigo. the importation, the import, the message that you need to get from Daniel's visions. Então, abram comigo em Daniel 12, que eu vou tentar passar para vocês a mensagem mais importante, a mensagem que vocês têm que levar para a casa The das message that visões de the Daniel. archangel brought me last week. A mensagem que o arcanjo trouxe para mim na semana passada. What you need to catch. O que vocês precisam Aleluia. agarrar? Daniel 12, Aleluia! let us read together. Daniel 12, vamos ler juntos. We may not have time to read other versions. Talvez não tenhamos tempo para ler Let's outras just bring it in versões, case. mas vamos trazer just In case. caso seja Kama necessário. itahitajika tafadhali. kama itahitajika. Caso seja Okay. necessário. So Ok. Daniel, the book of Daniel, blessed people. Então, o livro de Daniel, povo And abençoado, this is such a wonderful midweek service. e é um culto no meio da semana tão remember that those dreams the maravilhoso. Lord showed me today? Lembre-se daquele sonho que o Senhor me trouxe, He me showed me mostrou someone hoje. with his ministry heading towards the opposite direction. Ele viu alguém em um ministério indo na direção oposta. In fact, it was right angle. It was heading towards the valley. Na verdade, era um Heading ângulo towards hell, reto. actually. Ele estava indo em direção ao vale, ele estava indo em direção ao This past inferno, na verdade. Era aquele And carro then when I que looked down passava there, naquela the vehicle estrada que stuck. descia. It E então shut ele down. chegou num ponto onde o carro parou.
And ele then he came quebrou. out, tried to open the bonnet. There was a situation there. Então ele saiu para abrir o capô e havia uma situação And then, lá. so he was stranded there, but there's no way he could come back. Então ele ficou preso lá e não havia uma forma dele voltar. Because he was saying, let's try to go Impressionante. and help him. Porque alguém podia dizer, vai, deixa-me ir e But there's no ajudá-lo. way we could get to him. Mas não tinha como nós there was no chegarmos way to get até to us. ele. E não tinha como So ele we just chegar continued. até I told nós. everybody, let's just Então, continue into nós the kingdom of God. continuamos. Então eu disse, vamos continuar para o And reino then de the Deus. second one, somebody E- drinking alcohol. a Então, pastor. no segundo, era um pastor que estava bebendo Please álcool. be careful. Preserve the gains. Time is Por over. favor, toma cuidado, preserve os seus frutos. O tempo acabou. Look at the beauty, the decoration God has brought in the church. He has Veja que decorated with his coisa own linda. cloud. Veja a So mighty. decoração que o You can Senhor look for trouxe better. para a Hallelujah. igreja. Ele a decorou com a sua própria nuvem. Isso é With his maravilhoso. own cloud. Com a sua própria nuvem. Aleluia. So the book of Daniel chapter 12. Então, o livro de Daniel, And capítulo then we'll 12. enter the next service. E então nós vamos entrar no And próximo it's going to be culto. mighty service here. Itakuwa moto here. Vai ser um poderoso He culto says, Daniel aqui, chapter cheio do fogo. Ele diz, Daniel 12, At that time, naquela ocasião, Michael, the great prince, naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se and remember levantará. the reason I first forwarded to Daniel 12, the last E chapter, lembre-se que a razão pela qual eu fui para frente, direto para Daniel 12, o because I último want us to get the capítulo, importation. What is the message to the church? é porque nós queremos pegar qual é a mensagem And para a it says, at igreja. that time, E ele diz, naquele tempo, Michael, the great prince, Miguel, o grande who protects your príncipe, people, que protege o seu povo, se so right levantará. away from that you see Então, imediatamente aqui você that the vê Lord is talking about his people Israel. que o Senhor está falando a respeito do seu povo But there is Israel. an importation to you also, the church. Mas há também um aspecto relacionado a vocês, a That in igreja. heaven, Então, ele diz que no Michael, the céu, great prince, Michael, the archangel, Miguel, o grande príncipe, Miguel, o arcanjo, he has been assigned. foi He has dado been a assigned ele, to protect Israel. foi dado a ele a missão de In the proteger end time, Israel. in the hour of distress, as you are going to see. No tempo do fim, na hora da angústia, como vocês verão. In other words, he's saying, Em outras palavras, ele está even after dizendo all these kingdoms have happened, que mesmo depois que todos estes and each reinos of those tiverem kingdoms, they really acontecido, devoured Israel. e cada um destes reinos realmente devoraram They Israel, really slaughtered the Jewish people. eles realmente mataram o It is povo called judeu. anti-Semitism. Isto é chamado antissemitismo. And they slaughtered them. E eles os If you mataram, see what the Romans did, massacraram. Se vocês vissem o que os you romanos could start from fizeram, the Babylonians. na verdade, Or you você can pode start from começar dos Assyrians, babilônios, ou, na verdade, How they realmente dos attacked Samaria. assírios. Como que eles They atacam slaughtered a lot Samaria of Jewish people. e mataram muito povo judeu. And then, so we are going to come to that. And you Então go all nós the way down vamos to chegar lá Babylon, nisso. up to Antiochus down there. E então ele vai até a Babilônia e Antíoco, lá First embaixo. of all, listen to this. Mas primeiro, ouça He isso. said, at that time, Ele está dizendo, Michael, the naquele great tempo, prince, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. Então ele está dizendo para God nós Almighty Yahweh que o Deus Todo-Poderoso has Yahweh essentially established the protection over já Israel. essencialmente estabeleceu a proteção And he sobre has Israel. assigned the archangel Michael. E ele já deu a missão ao You remember arcanjo that Michael Michael. fought Satan and smashed him down. Vocês se lembram que Miguel lutou contra Satanás e o esmagou? If you go to the book of Revelation, Se chapter 12, você verse for 7, ao livro do Apocalipse 12, 7, he says, ele diz: then a war broke out in heaven. então houve guerra no céu. Michael and his angels Miguel e os seus anjos fought against the dragon. lutaram contra o And the dragão. dragon and his angels fought back. E os dragão e os seus anjos But he was not revidaram. strong enough.
mas eles não foram And suficientemente he lost his fortes. place from heaven. E eles perderam seu lugar And no the great céu. dragon, E o grande that dragão, ancient serpent, aquela antiga called the serpente, devil, chamada o or diabo, Satan, ou the one who Satanás, leads the world astray, aquele que engana he o was mundo slashed inteiro. down by Michael. Ele foi lançado Aleluia! fora por Michael. Aleluia! Então ele He está has assigned dizendo none other than Michael to que protect ele Israel. atribuiu a ninguém mais, mas a Miguel para proteger He has Israel. provided none other than Michael. Ele proveu ninguém mais, To ninguém protect menos do que his people, Michael, that people, his people. para proteger o seu povo, o In povo other dele. words, Em outras He said there's a palavras, divine protection ele está dizendo que há that uma God has proteção prepared for his divina blessed people. que Deus preparou para o seu povo And so abençoado. that is why I said I want to bring the message to the church. Então é por isso que eu disse que eu quero trazer uma The Lord is mensagem saying para a igreja. O That there is a Senhor está divine dizendo protection upon you, the church. que há uma proteção divina sobre você, a igreja. The Lord is saying O Senhor that está dizendo as He gave Israel protection, que assim como ele deu a Israel He has proteção, given protection to His people. ele deu proteção ao seu For povo. example, Por you exemplo, can see from when the satanic locusts come. você pode ver que quando os gafanhotos We're satânicos going to see vêm, briefly ahead of us here. vocês vão ver But rapidamente let's aqui go na step by frente. step, verse by verse. Mas vamos passo a passo, versículo por So you versículo. Então você In vê all these visions of the beast is coming, que em todas essas visões da besta vindo e do tempo do that the fim, Lord has a message for the church. então o Senhor tem uma That mensagem para a those who are His igreja, holy righteous, que aqueles que são os seus santos He has justos, prepared a divine protection for you. Ele preparou uma proteção divina para vocês. Aleluia! He has Que prepared divine notícia protection that maravilhosa! nobody may touch you. He'll Ele protect you himself. preparou Heaven uma will defend proteção you, the church. divina. Hey, Ninguém vai tocar vocês. O céu está defendendo a igreja. Hey! ameandaa ulinzi wa kiungu ninyi kanisa kutoka mbinguni. but let us go step by step. Lakini Mas wacha tuende vamos hatua passo a kwa hatua. passo. Back to Daniel 12. Turudi De kwa volta a Daniel Danieli 12. saying, Na anasema, E ele está There will be a dizendo: time of distress. e haverá um tempo de Such as angústia, has not happened from the beginning of nations. tal como nunca houve desde o início das nações até então. Look at that now. Olha isso agora. saying, Ele está Let dizendo: me give you the history of the Jewish people and what they have gone through. Then I'll come to the deixe-me church. dar a história do povo judeu e pelo que eles passaram. E então eu chegarei So na you may igreja. understand the context under which the Lord is saying this. Para que vocês possam entender o contexto sobre o qual So o you may Senhor está understand the dizendo context isso. Para que vocês possam entender o Under contexto which the Lord is saying this. sobre o qual o And Senhor so está very dizendo powerful. isto. Então, muito The Lord is poderoso, saying this. o Senhor está dizendo He's isto. saying Ele está That this little dizendo horn, que este pequeno when it chifre, comes into action, quando ele entra em in the ação, days of the end, nos dias do remember fim, Daniel's prophecies were double higher. lembre-se que a profecia de Daniel, ela tem dois There was the aspectos. now, Ela tem o and then agora the coming end of time. e então o tempo do fim que viria. E então o mais And that's what the Lord was importante. referring to. E era isto que o And that's Senhor why you estava have se Jesus referindo. quoting Daniel. E é por isso que você ouve Jesus That when you see the abomination that citando causes Daniel, desolation, then you should que understand. quando você ver a abominação que causa desolação, então você vai entender. In other words, the Lord was saying those prophecies of Daniel are yet to be fulfilled. Em outras palavras, ele está dizendo que aquelas profecias de Daniel ainda vão se cumprir. Mas ouça isto, povo It is so abençoado. powerful. É tão poderoso por causa do He's seguinte. saying Ele está that dizendo Michael, the great prince, que Michael, o grande when príncipe, he will see this hour of distress arise, quando ele vê esta hora de angústia he will chegar, arise. ele se levantará. You remember when he Aleluia! shut down those
so-called princesses Você se of lembra Persia, quando ele those fechou evil spirits in Persia todos aqueles príncipes, aquelas potestades lá da Pérsia? and he slashed them out. He E ele smashed os them and lançou opened the way. fora. Ele os lançou fora e abriu o caminho. Do you remember when he flashed Satan himself from heaven? Você se lembra quando ele lançou fora o próprio From Satanás Revelation do 12 céu? verse 7. Em Apocalipse So 12, his 7. power is known. Então o poder dele é And the message conhecido. we're getting from there E a mensagem que nós is that the estamos Lord is also recebendo de telling us lá, that he has a hierarchy ranking of his angels. que o Senhor tem uma hierarquia, ele tem uma They are estirpe the de anjos. archangels, the higher order angels. Os arcanjos são os anjos que pertencem à And then ordem there are mais the other elevada. angels next. Então há outros anjos depois. others. E outros, And yet he's telling e outros mais. E então ele That the está nos higher angels have dizendo greater power, que os maiores anjos têm maior they have more poder. authority. Eles têm mais autoridade. Hallelujah. They have Aleluia! greater power and authority than the lower angels. Eles têm maior poder e autoridade do que os anjos mais That is baixos. the message the Lord is also transmitting to us. Essa é também a mensagem que o Senhor está But the most important, transmitindo dear para blessed nós. people, on this wonderful Mas o mais Wednesday importante afternoon, aqui, when the povo evening abençoado, service, afternoon neste in the US, maravilhosa quarta-feira à noite, neste culto da tarde, com esta mensagem, this midweek service. este serviço, este culto And no my meio heart da is flowing semana. out with joy. E o meu coração está transbordando de Finally, the alegria. gospel of the coming of the Messiah is being trumpeted globally. E finalmente Everybody can o prepare now. evangelho da vinda do Messias está sendo trompeteado globalmente. Aleluia! Para que todos possam se But preparar the truth is agora. being spoken. Que a verdade tem sido That now falada. everybody can access the kingdom of God. Que agora todos podem ter acesso ao reino de But Deus. listen to this now. Mas ouça In isto the midst agora. of the joy that I have, No meio da alegria he's saying que eu tenho, that he has ele está ranked his dizendo angels. que ele tem And a depending on the estirpes de mission, he anjos, chooses sometimes the most powerful Michael to go and que protect his dependendo da own missão, people Israel. ele escolhe o poderoso Miguel para ir e proteger o seu povo. That he loves Israel so much Que ele ama tanto that he Israel, sends nobody else except Michael, the greatest angel, the que fighter. ele envia ninguém mais a não ser Miguel, o maior anjo, o grande guerreiro. And then now, E então agora, he says depois there will disso, be a time of distress ele diz que haverá um tempo de angústia, such as has never happened como nunca aconteceu since the antes. creation of the nations, of the world. Sim, desde a criação das nações, do mundo. Then what Ai, type of distress is that? então que tipo de angústia é essa? Focus on me, blessed people. Foquem em mim, povo We know how abençoado. the Assyrians attacked Israel. Nós sabemos como que os assírios And they took atacaram over Israel. E eles tomaram And they posse de lived in the Samaria. houses of the Israelites. E eles viveram nas casas dos israelitas. Casas que eles nunca And they slaughtered a construíram. lot of Israelites. E eles mataram muitos And took some of them israelitas. to Assyria. E levaram alguns deles Why? para a Síria. Por Because of quê? rebellion. Por causa da rebelião. Failure to listen to the instruction of Yahweh. Falhar em ouvir a instrução de Remember, that Yahweh. is the same God the church worships. Lembre-se que este é o mesmo Deus que a igreja adora. And that was based on the blood of an animal. The E blood of a lamb. isto era baseado no sangue de um animal, o sangue de um cordeiro. Quanto And mais the a blood of the igreja, living God, the Son com o of the living God, sangue do God the Son Filho do himself, Deus has been vivo, poured for you. o Hallelujah. o próprio Filho de Deus, que Ele mesmo derramou por vocês. Aleluia! How much more does he demand from you obedience then? Então, quanto mais Ele exige obediência de So the vocês, então, Assyrians slaughtered them. então os assírios In os the worst slaughter mataram ever. no pior When you go matança down, you que meet the pode haver. Babylonians. Então, quando você vai e encontra os babilônicos, Babylon, the king of Babylon slaughtered probably more than 300,000 Israelites in the city o of rei de Jerusalem. Babilônia matou provavelmente mais de 3.000 israelitas na cidade. More than 300,000 plus.
mais de 300 mil. And the rest he 300 mil. carried away into Babylon. Na wengine E o resto ele levou para a Babilônia. Aye. Ai, Then we remember então nós nos when the lembramos. Romans now came, Quando os romanos agora they vieram, smashed Jerusalem down. eles esmagaram Jerusalém. And they slaughtered a lot of them. E eles Then we mataram remember muitos now when the deles. Greeks came, Antiochus Então nós nos Epiphanes. lembramos agora, quando os gregos vêm, Antíoco Epífanes, He slaughtered a lot of them. He put them to the sword. ele matou muito deles, ele os passou ao Then fio we da remember espada. in Europe during the Holocaust, Então nós nos lembramos na Europa durante o more than 6 Holocausto. million Jews were killed in Mais de Poland. 6 milhões de judeus foram So we mortos. remember all this. Então nós nos lembramos They muito were terrible. de tudo isso. Eles foram These terríveis. episodes were terrible. Estes episódios foram terríveis. But he's saying, Mas ele está dizendo compared with what is coming, que comparado com aquilo que está all those vindo, put together are nothing. todos eles colocados Do you juntos now são como understand the nada. distress? Vocês então estão entendendo a The distress angústia? that is coming to the world. A angústia que está vindo ao The mundo. butcher that is coming to the world. O massacre que está vindo ao He's mundo. saying to his people first, and we can learn from that. Ele está falando com seu povo primeiro e nós aprendemos com isso. A igreja pode aprender com isso. Ele está dizendo That para the o seu slaughter povo that is coming cannot be compared at all with all those que o terrible ones massacre before. que está They are vindo like nothing. não podem ser comparado com aqueles que aconteceram antes. Comparado com o que está por vir, aquilo foi como nada. Hey! Then you begin to understand the level of distress. Então você começa a entender o nível de angústia que está Step vindo, by step. passo a And passo. then he says, E então ele in diz, the same verse, he says, but at that time, no mesmo versículo 1, ele diz, mas naquela ocasião o whose seu name is povo, found written in the book, todo aquele cujo nome está escrito no livro, will be delivered. será liberto. Hallelujah. Then he's talking Aleluia! about a book that has been written inside heaven. Então ele está falando a respeito de um livro que foi That escrito there is a dentro book do God has céu. written inside heaven here. Que Inside há heaven. um livro que Deus escreveu aqui dentro do céu, He dentro has do céu. authored it. Ele, And inside that book, ele é o autor deste he has livro. put the names of his righteous E people. dentro deste livro ele colocou os nomes do seu povo justo. Em outras palavras, do seu povo. Aqueles que Those o who are not obedecem. disobedient to him. Aqueles que não são desobedientes a ele, como nós vamos ver What a mighty time brevemente. to get such a message, to know Que that you have tempo to obey poderoso God, para and there is receber no uma room for mensagem playing around como now. essa, para que vocês saibam que vocês têm que obedecer a Deus e não há mais lugar para brincadeira agora. There is no room for playing around. Não há mais tempo, não há mais lugar para brincar. Pode ser My words about desastroso. hell are real. They are going to be fulfilled. As minhas palavras a respeito do inferno são reais, elas vão se cumprir. Aleluia! Então ele That there are diz people whose names are found written in the book. que há pessoas cujos nomes são achados dentro dos livros. E ele diz, então eles serão What a salvos. wonderful God. Que Deus tão maravilhoso, que Deus tão What a precioso, merciful God. que Deus tão That when misericordioso, distress comes, que quando a angústia He vem, takes time to secure his people. ele vai gastar tempo para proteger o seu povo, para que eles sejam livrados. Até mesmo vocês, a igreja, a angústia está vindo. Is your Diga-me, name written in the Lamb's book of life? o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Hallelujah. I Aleluia! want my name to be in that book. I want it to Eu be found quero in that que o book. meu nome Hallelujah. esteja naquele livro. Eu quero ser achado naquele livro. Aleluia! Sem pagar um What a centavo. beautiful gospel. Que lindo evangelho. Free of charge. De graça, sem pagar nada. Que na verdade, literalmente, todos podem entrar no céu. Podem literalmente entrar. Então ele diz aqui, de uma forma muito Time is poderosa. always my problem. O tempo é sempre o meu But I'm praying problema. that I can cover Daniel 12 today. And Mas then eu on estou Sunday we orando move que on. nós possamos cobrir Daniel 12 hoje, e então domingo nós continuamos. Then he says, Então ele diz, those whose names are found written in the book,
Aqueles cujos nomes serão achados will no be livro, delivered. eles serão Then he says, livrados. multitudes who sleep in the dust of the earth, Então ele diz, multidões que dormem no pó da terra some to acordarão, everlasting life, alguns para a vida eterna, others to shame and everlasting contempt. outros para vergonha e So terror again, right eternos. there, Então, he's novamente now lá, taking the church, he's taking the world to the end time. ele está levando a igreja, ele está levando a palavra para o tempo do fim. E ele fala a respeito de duas ressurreições. E ele That there are diz those who will be resurrected, que haverá aqueles que to vão go into ressuscitar everlasting life in heaven. para entrar na vida eterna And no we céu. are now aware, we are very enlightened. E agora nós já sabemos muito bem, já fomos muito iluminados. Eu tenho pregado isto para sempre. Eu já disse isto para vocês, vez após That when vez, the rapture is coming, que quando o arrebatamento está vindo, what you are seeing written in the book of 1 Corinthians 15, aquilo que você vê escrito no livro de 1 Coríntios when 15, it says onde ele diz that the trumpet will sound, que a trombeta vai and the dead will soar be raised first. e In os 1 mortos Thessalonians also, ressuscitarão chapter 4, primeiro. 16, 17. E 1 Tessalonicenses também, 14 e 15, When it says do 15 ao that there is a 16. trumpet that will sound, E ele diz que haverá uma trombeta que vai soar, a voz do the arcanjo, command of Yahweh. o comando de Yahweh. Então ele Those diz, who are asleep in the dust, those Christians who have been aqueles dead, cristãos he says que they are asleep. dormem no pó, aqueles cristãos que morreram, ele diz que eles estão dormindo. They will be the first to come out. Eles serão os primeiros a Just like I ressuscitar. saw the cloud of God coming. Assim como quando eu vi a When nuvem I de Deus commanded vindo. God, Yahweh, to visit me, to Quando eu establish to you comandei people Deus that e these Yahweh are the para vir messengers. para me visitar, para estabelecer para vocês que estes são os mensageiros. Just like I gave that prophecy. Assim como eu dei esta Just profecia, like I gave that prophecy. assim como eu dei esta profecia e a In nuvem the same veio, way, e da I mesma have seen the forma resurrection of the dead. Those who eu have been vi a raptured. ressurreição dos mortos, aqueles que foram arrebatados. Remember, I've shared with you this. Lembre-se que eu já compartilhei isso com vocês quando eu estava em Querrantia, 2006. em I think 2006. it was November there. Eu acho que foi em At novembro 5 lá. a.m. I even still remember the time. Eu 5 me a.m. lembro in the até a morning. hora, às 5 horas da manhã, When the Lord showed, He lifted me up above the earth. quando o Senhor me mostrou, Ele me levantou acima And da I terra, looked there. e eu olhei lá And I embaixo, saw as though there was an earthquake hit the earth. e eu vi como se um terremoto tivesse atingido a Because I was terra. seeing the rocks and the dust coming up of the surface Porque eu of the vi earth. The as surface pedras e o pó se levantando da terra. O solo foi perturbado, foi Only later to see the movido. glorious bodies come out of the soil and go into Somente the glory depois of eu vi Yahweh. os corpos gloriosos saindo de dentro do solo e subindo em direção a Yahweh. And they went and combined with the glory of Jesus up there in the sky. It E was so eles foram spectacular to watch. e combinaram com a glória de Jesus lá em cima no céu. Foi algo tão espetacular para And se those living ver. Christians who were holy also came up like this in E the glory, aqueles and their cristãos bodies were vivos que também transformed. eram They had santos, glorious eles bodies like também those who came from the subiram. grave. E então os corpos deles foram That were walking transformados. in holiness. Aqueles que estavam andando em santidade e em Then they justiça. went and joined with them. E então eles foram e se encontraram com eles. Então Those agora, words will also be fulfilled. estas palavras também se cumprirão. Mas ele está That dizendo there is a aqui book of life que há um for livro da those who are vida obedient to Yahweh. para aqueles que são Those obedientes who a follow Yahweh, righteousness. aqueles que seguem a Those who justiça, obey the call for repentance and holiness. aqueles que obedecem o chamado para o arrependimento Those e who a are in the ministry of santidade. repentance and holiness. Let me be bold with Aqueles you. que- God has spoken with me. Aqueles que estão no ministério de arrependimento e santidade. Deixe-me ser ousado com vocês. Deus falou comigo. That E ele just está as I dizendo prophesied these things and they've happened, that que rapture of the dead assim will also como eu take place. profetizei estas coisas e aconteceram, este dia do arrebatamento também vai acontecer. But he's saying, Mas ele está he's saying the dizendo, following.
Ele está dizendo o He's seguinte, saying ele está that there are two dizendo resurrections. que há duas The ressurreições. first one happens for those who are being raptured. A primeira acontece para And the aqueles que second estão sendo resurrection for those arrebatados. under damnation. That's why he talks about those in perpetual condemnation. E a Damnation. segunda ressurreição é para aqueles que estão perdidos, que estão em perdição eterna. He says Ele diz that there is a difference between those two. que há uma diferença entre essas There are duas those who are raptured, ressurreições. there are those who are resurrected and transformed with glorious bodies for Há rapture. aqueles que são ressuscitados e os corpos são transformados em corpos glorificados para o But there are those arrebatamento. who are resurrected for judgment, damnation. Please, Mas há aqueles que please, ressuscitam it is judgment para eternal. juízo e perdição. Por favor, este juízo é eterno. It is serious. É It is sério. eternal fire. É fogo So now we have a eterno. great window. Então agora nós temos uma Can you grande imagine janela. Christians that died without ever hearing the announcement? Vocês podem imaginar os cristãos que morreram sem nunca ter ouvido o anúncio That the Messiah is coming? de que o Messias está That they now need to vindo take their salvation more seriously? e que agora eles precisam levar a salvação deles mais seriamente. Mas ele está dizendo 1007 years que 1007 for the anos second resurrection take place. para a segunda And so that's ressurreição what he's saying acontecer. here. Então é isso que ele está dizendo aqui. Então ele está Is your pedindo name para written in the Lamb's vocês. book of life? O seu nome está escrito no livro da vida do Remember Cordeiro. the prophecy of the coronavirus? Vocês se lembram a When profecia I do gave that beautiful coronavírus? prophecy, Quando eu dei aquela linda profecia que cumpriu-se cumpriu-se perfeitamente letra por letra. Vocês têm que temer as profecias de Yahweh. Hey, palavra por palavra, quando eu disse que viria da Ásia e veio When da I Ásia. mentioned India, Quando eu mencionei India now Índia, has the highest number, more than 500,000. Índia agora é o que tem o maior número, mais de 500 milhões. When I say there will be lack of equipment, Quando eu disse que haveria falta de there is lack equipamento, of equipment, lack há of falta de PPE, equipamento, falta de respiradores, there is lack of ventilators. há falta de That's respiradores, why the lack of há masks. falta de They were leitos told, de stay UTI. home, don't come, just call from home. É por isso que eles estão dizendo, não venham, ligue para nós de casa. E então eu It will cause a disse tremendous disease distress. que iria causar uma tremenda angústia de enfermidade. But in the prophecy, I also said a big disease surely became. Mas a na big profecia eu disease. dizia uma grande enfermidade e certamente ela se tornou uma grande If the enfermidade. Lord had Hey! set out to identify his prophets to you, Se Deus determinou-se a identificar os seus profetas para vocês, a parte, além da nuvem, esta profecia do really coronavírus identify the two prophets of Yahweh. realmente identifica os dois profetas de Yahweh. And I can share with you. E eu posso compartilhar com vocês? Let me share with you this. Deixe-me compartilhar com vocês isto. Ontem à There was noite, a conversation between the two of them before the Lord. houve uma conversa entre os dois profetas diante do Senhor. So there are a lot of conversation I don't share. Então há muitas conversas que eu não But I'm saying, compartilho. Mas eu estou To dizendo, see the words of prophecy of the coronavirus ver as palavras da profecia do and how they were coronavírus accurately fulfilled e como que elas se cumprem and turned the world corretamente upside down. e viraram o mundo de cabeça para baixo. Even a child Até will be mesmo uma born again and criança enter heaven. pode nascer de novo And e say, entrar "I'm no going céu to heaven." e dizer, eu quero ir para o céu. Deus falou. Hallelujah. Aleluia. Apart from the cloud. Além da nuvem. É por isso que eu estou dizendo para vocês que naquela profecia do coronavírus, I made the tail end of the prophecy. eu peguei a última parte da profecia And I said, e eu disse, when you see this happen, quando você vê isso make acontecer, sure your name is written in the Lamb's Book of Life. This book we are tenha talking about here. certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Este livro que nós estamos falando. Nós somos agora número 1 no Twitter globalmente. Aleluia! Então o mundo inteiro agora pode ouvir a necessidade de
receber Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Tonight is a powerful service. We have the revival service coming Esta ahead of us noite here. é um culto poderoso. Nós temos um culto de avivamento nesta noite aqui. Aleluia! Nós vamos vencer para My Deus. heart is overflowing with joy tonight. O meu coração está transbordando de alegria nesta noite. Is really mighty. Porque o que nós preparamos para vocês nesta noite é And yet the realmente message is so mighty and I have poderoso. no time. E entretanto a mensagem é tão poderosa e nós But não the temos message is saying tempo. when we are number one globally. Mas a mensagem está dizendo que nós somos número um Everybody globalmente. now, make sure that your name is Que written in the todos Lamb's agora Book of Life. tenham certeza de que os seus nomes estejam escritos no livro da vida do And Cordeiro. this past night, E nesta noite the passada, Lord showed me, o Senhor me mostrou, I don't know how many people that is. eu não sei quantas I don't know pessoas são. how many millions of people. I don't know whether it reached 1 billion. Eu não sei quantos milhões de pessoas. Eu não sei se tinha atingido When I 1 was bilhão. walking towards the kingdom of God, Quando eu estava andando em direção ao I reino have de never Deus. seen the kind of dream I saw this night. This was a dream. Eu nunca tinha visto um sonho como esse que eu vi na noite passada. You Isso foi um remember sonho. when that car went to the wrong direction? Vocês se lembram quando aquele carro estava indo na That direção means the errada? pastor, Isso significa que era um pastor com o seu and the people ministério. he carried were with him, they were stranded down there, and we wanted to help, but there's no way we could E go as there. pessoas que ele estava carregando com ele, quando chegaram lá embaixo, eles ficaram presos no vale. E nós queríamos ir lá Because e we also saw ajudá-los, the mas things não about tinha sharing here. It como. happened to them. E era muito horrível, porque eu vi coisas que eu não posso But compartilhar when aqui I que was now aconteceu com walking this eles. direction, E eu agora estava andando nesta direção. hallelujah, Aleluia! in this vehicle, Neste veículo, walking in this direction, andando nesta direção. when I looked back, Quando eu olhei para I have trás, never seen a large number of people. eu nunca tinha visto um número tão grande de pessoas. I don't know whether for the first time I saw 1 billion people. I don't know how many. Eu não sei se foi pela primeira vez que eu vi 1 bilhão de pessoas, ou eu And não it sei was quantos quite- because milhões some of se them já were coming tinha from a distance, and there atingido was 1 a bit of bilhão. a slope. So you E eu could see, I podia could see ver, that eles estavam far. vindo lá God de opened my eyes, longe. and they were coming Deus large abriu os number, meus they were olhos e eu going vi down lá like this. Everybody longe. was entering the kingdom. E eles How beautiful, vinham, hallelujah. eles vinham e todos estavam entrando no reino. Aleluia! And coming into the kingdom of God. E entrando no Where the reino de vehicle had been Deus. driving to. Para onde o veículo estava se dirigindo? O veículo When do the other one Senhor. now came and went this side. Quando aquele outro agora veio e foi do outro I lado. have never seen a large number of people in a dream. Eu nunca tinha visto um número tão grande de pessoas And em that um is what gave sonho. me greatest joy when I woke up today. E isso é o que me deu maior alegria quando eu That acordei the nesta devil like noite. it or not, Que o diabo quer ele goste ou millions of people are não. going to enter. God is going to take his people into heaven. Bilhões de Hallelujah. pessoas We are vão going entrar. home. Deus vai levar o seu povo para o céu. Nós estamos indo Jesus is para going to casa. Jesus vai That blessed me vencer. so much. That's why I'm so joyful today. Deus me abençoou tanto. É por isso que eu estou tão feliz hoje. Multitude and multitude. They're all coming together Eu like this. vi Oh, it was beautiful to multidões see. e It was multidões, awesome. todos vindo assim. Ah, foi tão lindo ver, foi maravilhoso. That's why I said lazima tuendelee kutwanga injili. That's why I said we must continue pushing the gospel. É por until isso the que eu last disse, nós person temos enters. que continuar empurrando o evangelho até que a última pessoa entre. But he's saying here, Mas ele está dizendo aqui, multitudes who novamente, sleep in the dust of the earth. multidões que dormem no pó da Daniel terra. chapter 2, I'm reading now verse 2. Daniel capítulo 2, eu estou lendo agora o versículo Multitudes who 2. sleep in the dust of the earth will awake. Multidões que dormem no pó da terra despertarão, Some to everlasting life. acordarão, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e terror eternos. Aleluia! Ele está That there will dizendo be two groups
of resurrections. que haverá dois grupos de That the ressurreição. first group is resurrected to go into eternal life. Que o everlasting primeiro life in grupo the rapture, ressuscita para inside entrar na the vida kingdom of heaven. eterna, no arrebatamento para dentro do reino do céu. Ufalme wa uzima wa milele. The kingdom of God in heaven. O reino de Deus That no means hell céu. will never touch them. They will Isto never see the significa fire, the que o everlasting fire inferno of hell. nunca vai tocá-los. Eles nunca verão o fogo eterno do céu. Do inferno, fogo eterno do But the inferno. second group, E então ele diz que o they will segundo be going grupo, to judgment. e eles irão para He said juízo. everlasting contempt, Ele diz terror eterno, everlasting damnation. perdição And King eterna. James says, E na versão King James ele and he diz, says, ele diz, everlasting life, vida eterna, and some to shame and everlasting contempt. e outros para vergonha e desprezo So eterno. which one are you choosing tonight? Então, qual deles você está escolhendo nesta For me, I noite? choose everlasting life. Para mim, eu escolho vida And I saw eterna. many, I don't know whether billion or millions, E eu hundreds of vi millions, I don't know how much, they muitos were bilhões coming. ou They então have chosen centenas de everlasting milhões life. It was beautiful que to estavam see. vindo porque eles escolheram vida eterna. Foi muito lindo de se ver. The Lord blessed me with that dream today. It really warmed my heart. O when I woke Senhor up. me abençoou com este sonho hoje. Isso realmente aqueceu o meu coração. You can see the live conversation between the Lord and the church. Vocês podem ver a conversa viva entre o Senhor e a He knows igreja. I'm coming to you. He shows me so I can tell you. Ele sabe que eu estou vindo a vocês, então ele me mostra para que eu possa dizer para vocês, para que vocês possam saber que todos estão indo para o céu. Everybody must fight and enter. Because this is so Todos têm clear que now. lutar He e has called the entrar, cloud. porque isto He é has tão brought claro the agora. coronavirus. Ele He has chamou brought a the locusts. nuvem, ele trouxe o The Holy coronavírus, Spirit has ele descended trouxe on o him. logos, He is os preaching gafanhotos, righteousness. o Cripples are walking. Espírito We have Santo tremendous está wonders desceu ahead of us sobre today. ele. So Ele está everybody knows pregando where a the voice of justiça. God is. Há For tremendos instruction, sinais e for maravilhas entering the que kingdom nós of vamos God. ver hoje. God has Então never used esta é a this voz leader da to é do onde such está a mighty voz works. da instrução do Senhor. É aí que está, porque Deus já enviou seus mensageiros para fazer estas obras tão poderosas. The Holy Spirit has come and descended on them. O Espírito Santo já veio e desceu sobre And only eles. the Messiah E somente o was Messias identified in that way. foi identificado Uau. desta forma. What a blessed Uau! generation. Que geração I thought abençoada. about it. Vocês sabem, eu Because pensei the sobre time of John the isso. Baptist, Porque no tempo de João it is only Batista, the Christ and John that saw God, the Holy Spirit, come. foi somente Cristo e João que viram Deus, o Espírito Santo, vindo. But this generation, Mas esta you have seen geração, God with your eyes. vocês viram Deus com And seus you have captured olhos. on cameras. E vocês viram capturado nas câmeras. E vocês compartilharam nas mídias sociais. Hallelujah. Aleluia! Esta I have geração. called the stairs of heaven and they have Eu been lowered. chamei You os must listen degraus to do me. céu e You eles must give foram an baixados. Aleluia. Vocês vão ter que me ouvir, quer vocês gostem, quer não. Aleluia! Pende musipende. Somebody that can command heaven and heaven Alguém obey que and lower the pode stairs. comandar o céu Aleluia. e o céu obedece e faz descer os degraus. Aleluia! Jesus é Senhor. Even to command heaven to release rain. Até mesmo comandar o céu para liberar chuva. A chuva somente pode And so vir today de the Lord cima. warmed my heart, Sana. Então, hoje o Senhor aqueceu muito o meu coração, que muitas pessoas vão entrar. And so he's saying Aleluia! Então ele está it is dizendo beneficial. This effort will pay. que vale a pena. Este esforço vai valer a pena. Porque ele diz no versículo 3: E They will aqueles que shine são like the sábios brightness of the heavens
eles reluzirão com o brilho do céu. E ele And diz, those who lead many into righteousness, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas que brilharão para my todo question to sempre. you, blessed people, Então, a minha pergunta para vocês, povo abençoado, eu quero perguntar para vocês hoje. do you know what Digam-me, it means to be wise? vocês sabem o que significa ser Ever since you were sábio? born again, Desde que vocês ever nasceram since you de became a novo, Christian, desde que vocês se tornaram are you cristãos, wise? vocês são In other sábios. words, Em outras have palavras, you walked in the wisdom of God? vocês têm andado na You sabedoria know what the de Bible says about Deus. wisdom. Vocês sabem o que a Bíblia diz a It says, respeito "For de it is the sabedoria. fear of God that is wisdom." A Hallelujah. Bíblia diz que é o temor de Deus que é sabedoria. Aleluia! Mas vocês têm andado no temor de As a Deus? generation, Como as a geração? church, Como as a igreja? body of Christ, Como as corpo a de Christian Cristo? believer, Como um as crente a cristão? Christian, Como um as a cristão? person. Como uma pessoa? Because Por the quê? fear of God can be seen in the way you execute your lifestyle. O temor de Deus pode ser visto na forma como você executa o teu estilo de vida. If you're walking in nudity, Se você está andando em that means nudez, definitely there is no fear of God in you. You don't isso fear significa que definitivamente não há temor de Deus em você. Você não tem o temor de Deus. Se And you're você não constantly teme a recycling Deus. into sin, into E se immorality, você into nasceu sin, de into novo e all the você other está things, it is obvious you have constantemente not feared God. misturando-se com pecado, então definitivamente você não teme Deus. Com o mundo e com o pecado, você não teme Deus. Porque se você temer a Deus, você vai dizer, The não, blood não, não, of não, the não. Son of the living God himself died for me. O sangue do No, I cannot Filho touch do this. Deus I have to vivo, fear Ele God. mesmo, foi derramado por mim. Eu não posso tocar nisso. Deixe-me temer a Deus. The fear of God. O temor de Deus. Ele está Those who dizendo, are wise, aqueles que they são will enter sábios, heaven eles vão entrar because no they are walking céu, in the fear of God. porque eles estão andando no temor They de don't fear Deus. man. Eles não temem o homem. But the majority of you Christians of this day, Mas a maioria de vocês, cristãos deste you fear dia, man more than you vocês fear temem God. o homem mais do que vocês temem a Oh, Deus. what will my friends say? Oh, o que os meus amigos vão dizer. Oh, what will my wife say? Oh, o que a minha mulher Oh, vai what will my dizer. husband say? Ah, o que é que o meu Oh, marido what vai will dizer. my father say? My mother say? Oh, o que é que o meu pai e a minha mãe vão And dizer. yet I have a scripture ahead here for you. Entretanto, eu tenho uma escritura aqui na frente Time para allowing, it will vocês. shock you. Se o tempo permitir, essa escritura vai chocar That vocês. those who are wise, Ele está dizendo que aqueles que they são will shine like the sábios, brightness of the firmament of the heavens. eles vão resplandecer como a luz do firmamento. E ele But the diz, teachers of righteousness, mas those who lead os people mestres da into justiça, righteousness of God, aqueles que they'll be conduzem brighter. as They'll be the pessoas para a luminaries of justiça heaven. de Deus, God can be eles able to brilharão celebrate mais, them like the eles stars. serão Like como when os you go to a luminares university, do they céu, tell you, como as this one was a estrelas. student here, he's Assim now the como attorney quando general. você This vai one was a para student here, he's now the uma sergeant universidade, general. eles This one was a começam a te student here, he's the mostrar captain in this airline. os quadros This one dos was a student estudantes here, he's a dizendo, sergeant. este The aqui luminaries. era um estudante aqui Hallelujah, the e agora ele é um grande advogado. Este aqui era um estudante aqui e ele agora é um general do Those who teach exército. many righteousness, lead many Aqueles to que righteousness. conduzem muitos à justiça, Meaning the way you live your life. significando a forma como você vive a You are sua vida. instructing righteousness wherever you go. Just the way Você you live your instrui life. justiça onde quer que você vá, simplesmente pela forma como você And many conduz a people sua see the way you vida. are living. E muitas pessoas veem a forma como você está vivendo e eles dizem, This não, person was a sinner. esta pessoa era um That was pecador my friend here. e era meu And amigo we were aqui drinking together. e nós bebíamos But when he juntos. became born again, Mas quando ele nasceu de Wow. novo, the way uau! his life has transformed. A forma como a vida dele foi transformada, He stopped drinking. ele parou de beber, ele parou de fumar, ele parou If de you're a woman correr, with men, de if andar, you're a man with women, ele parou de andar com homens, se é uma mulher, e com mulher, se fosse homem.
Ele parou de And they andar see com the mulheres e transformation homens. in your life. Hey! E eles veem a transformação em sua vida. Ei, ele está That is the dizendo most powerful way to evangelize Jesus. que esta é a forma mais poderosa They de look at your evangelizar life and they say, Jesus. no. Let me Eles join olham him. para a This is sua very vida powerful. e dizem, I não, knew não, this não, guy. eu preciso I me knew unir this a guy was ele, born isso é again. muito poderoso. Eu conheci este homem, eu sei o que ele era antes de nascer de novo. This must be true salvation. Esta deve ser a And you verdadeira cause many to salvação. come into salvation. E isso vai fazer com que muitos venham para a salvação e vai fazê-los andar em When they just justiça. look at how you are walking. Quando eles simplesmente olham pela forma como você está andando, que desde que você recebeu o Senhor, os seus caminhos And you are now mudaram healthy. e agora você é When you are talking, you saudável. talk life to them. Quando você And fala that is de an indictment vida to the para church. eles. That is a very big question God E is isto é raising uma to the present day church. repreensão para a igreja. Essa é uma conversa muito grande que ele está levantando para a He's igreja. asking the present day É uma church. repreensão. Ele está perguntando para a igreja desse dia presente. Por que é que você está sempre voltando atrás, misturando com o mundo? E quando um pastor te liga, você mente e fala, ai, eu não estou na cidade, entretanto você está em casa. Por que você leva este tipo de vida? Você não pode pregar o evangelho da justiça. Você não pode conduzir a pessoas para a justiça. A igreja deste dia presente, você Only in this ministry, people love the Lord too much now. somente neste ministério as pessoas amam demais o Because Senhor of the agora. wonders of God, some of which we're going to see Por today. causa das maravilhas de Deus, algumas delas nós vamos ver But at the hoje. time when there was apostasy, and in the other churches where there is apostasy, Mas no tempo quando havia apostasia e nas outras igrejas ainda há apostasia, it is very common é muito to see comum Christian in the workplace, they behave as though they are secular. você ver os cristãos no lugar de trabalho e eles se comportam como se fossem seculares. Entretanto, a Bíblia Those who diz are wise, que aqueles que são they sábios, will shine like the brightness of the heavens. eles brilharão como a luz dos céus, a luz do firmamento. E ele That diz wisdom is essentially the fear of God. que esta sabedoria é essencialmente o temor de Deus. Então ele está perguntando, como a igreja deste And dia we are number one presente, globally now. e nós somos número 1 globalmente But as the present day agora, church really feared mas God. como a igreja deste dia presente, vocês realmente têm temido a Deus? You stay away from immorality. Se você teme a Deus, você vai ficar longe da imoralidade. Você vai se separar da sua salvação. Porque você vai dizer, não, eu não posso fazer isso com Deus. Eu não posso fazer isso com Jesus. Está errado. Ele derramou seu próprio sangue. O próprio Rei da Glória. O próprio Deus Pai. Ele pagou o preço supremo. Ele morreu por mim. Como que eu posso fazer isso? E a forma como você anda, até mesmo seus You telefonemas, know that God is listening. você sabe que Deus The way está you walk as a ouvindo. Christian, you know that God is watching you. You are constantly in the eye of Até God. mesmo a forma como você anda como cristão, você sabe que Deus está com você. Você está constantemente debaixo dos olhos de Deus. Então, você teme a Deus. Você não teme HIV, você não teme os seus amigos, ou você teme o mundo. Não! Você teme a Deus. virusi vya ukimwi, unaogopa marafiki zako, unaogopa mkurugenzi wako kazini. Hapana, unamwogopa Mungu. And so, Kwa hivyo the next Então, step o próximo that he's passo asking this generation, que ele está pedindo para essa geração, a Bíblia diz after all aqui the visions of Daniel, que depois de todas as visões de Daniel que o Senhor me the mostrou, culmination, a culminação, o ápice, a mensagem vai culminar. A mensagem que você vai levar para casa, ele está dizendo, é que aqueles que conduzem muitos à justiça, eles vão brilhar, eles vão resplandecer ainda mais do que os sábios. Eles serão os luminares do céu. Em espanhol, eles dizem, como as estrelas,
perpetuamente, significando eternamente como as estrelas. Quando você olha para o céu, as estrelas são elas que destacam. As estrelas são a beleza do céu. Isso é você, igreja. São as belezas. Alguns deles como luzes brancas. Os outros como estrelas brilhantes. Os luminares do céu. E ele está dizendo, é a mesma coisa na dimensão espiritual. Vocês que escolheram andar em justiça. Ele está dizendo, há um prêmio para vocês. O trabalho de vocês não é em vão. E a nuvem de Deus já veio. Em Kisumu, como eu disse para vocês, quando eu o chamei diante dos seus olhos. Aleluia! E ele veio para dizer para vocês que o trabalho de vocês não é em vão. Que seguir estes dois profetas não é em vão. Vejam, eu vim para estabelecer que estes são meus servos e eu não tenho nenhum outro como eles na terra. Um momento muito poderoso na igreja. Porque os dois profetas vieram e eles chamaram a nuvem de Deus. E a nuvem de Deus veio ao mundo, veio à igreja. O próprio Deus e Yahweh. Aleluia! Então este é um tempo maravilhoso. E é por isso ele está exaltando você. E ele está dizendo, por favor, o temor de Deus, que é sabedoria. Por favor, a justiça e conduzir outros à justiça. E você não está trabalhando em vão. E ele está dizendo, e quando a nuvem de Deus veio a Kisumu, ele veio para dizer para vocês que não há nenhuma satisfação maior da alma. Que a alma do homem não pode se satisfazer com nada mais, apenas com a glória de Deus. Que somente Deus pode satisfazer a alma do homem. E ele veio para dizer para vocês que sim, é verdade. O que esses dois profetas disseram para vocês. Quando eles disseram para vocês, eles disseram para vocês que arrependimento e apartar-se do pecado, santidade e justiça. Ele está dizendo, eles estavam certos. Eu vim para confirmar tudo que eles disseram para vocês desde que eles chegaram na igreja, desde que eles vieram enviados para a igreja. Eu vim para confirmar para vocês que tudo o que eles disseram para vocês desde que eles vieram é verdade. Eu vim para colocar o meu selo pessoalmente sobre eles. Aleluia! Que tempo poderoso! Jesus é Senhor. Então, a instrução para as visões de Daniel, uma mensagem muito poderosa para a igreja deste dia presente, que realmente precisa de justiça. Os falsos profetas e falsos apóstolos. Agora vocês viram como que se parecem os profetas do Senhor, aqueles que Deus chamou. Os profetas de Deus, como que eles são? Eles literalmente comandam para descer os degraus do céu. E toda uma geração olha a eternidade com seus próprios olhos. Os profetas de Deus são enormes.
nguvu. Manabii wa Mungu ni wakuu. They literally command heaven to release rain as many Eles times as they want. literalmente comandam o céu para liberar a chuva tantas vezes quantas eles querem e o céu obedece. Na mbingu inatii. They literally call God the Father their friend. And Eles he literally literalmente comes to them chamam in the Deus Pai como public in the seu broad daylight. amigo e ele literalmente vem até eles publicamente em plena luz do dia. Baba anatii hadharani This is mchana the most peupe. beautiful time in the life of the church. Huu ndio wakati Este é wa o tempo kupendeza mais kabisa kabisa lindo katika na maisha ya vida kanisa. da And he showed igreja. me. E ele me I don't know mostrou. the numbers. Sijui Eu não idadi. sei os So now, números. Hivyo sasa, Então When you hear agora, that we are number one globally on Twitter, quando você ouve que nós somos and on número Facebook um also we are globalmente no trending everywhere. Twitter, All the other e também no platforms. Facebook, nós estamos transmitindo em toda parte, e as outras And plataformas, mas trending número um no in Twitter. Germany, where, everywhere. E Hallelujah. transmitindo Some countries na abroad Alemanha, also. em vários lugares, em muitos países lá fora Then também. you understand. hivyo Então mwelewa, você From this entende. dream I saw, kutoka katika ndoto hili A partir niliona, deste sonho que eu vi nesta noite that passada, people are taking the message, transforming their lives, and que as entering the pessoas kingdom. estão recebendo a mensagem, transformando as suas vidas e entrando no reino de Deus. Nós não temos And he tempo, says, nós precisamos but ir now para verse 4, frente. But you, Daniel, Agora, versículo Lakini 4. wewe, Danieli, Mas he says, você, but you, Daniel, anasema, lakini mas wewe, você, Danieli, Daniel, roll up and seal the words of the scroll feche com selo as palavras do livro until the time of the end. até o tempo do Many fim. will go here and there to increase knowledge. Muitos irão dali para colar para aumentarem o conhecimento. Mstari wa 5, Versículo kitabu cha 5 de Daniel 12. Then I, Daniel, Ndipo mimi, Então eu, Danieli, Daniel, looked, and there before me stood two others. olhei e diante de mim estavam dois One outros. on this bank of the river, mmoja katika ukingo Deste huu wa lado da and one margem on the opposite bank. na mwingine e o ukingo outro wa da pili wa outra mto. One of them said to the margem. man clothed in linen, Mmoja E wao um deles akasema disse na ao yule mtu homem aliyevaa vestido de nguo ya linho, kitani, who was above the waters, aliyekuwa que juu ya estava maji acima of the das river. águas do how rio. long Je, Quanto hadi lini? will it be before tempo these astonishing things are fulfilled? Itachukua muda decorrerá gani antes de se cumprirem estas coisas The man clothed estupendas? in linen, Kisha O yule homem mtu vestido de who was linho, above the water of the que river, the waters estava- of the river, que estava acima das águas he do rio, lifted his right hand ele ergueu a mão and his direita left hand towards heaven, e a mão esquerda em direção ao and I céu, heard him swear by he who lives forever, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, it dizendo: will be for a time, haverá tempo, and half tempos time. e metade He's de talking about the tempo. great tribulation. Ele está falando a respeito da grande tribulação, os 3 anos So e when Daniel meio. was asking, when will these things happen? Então, quando Daniel estava perguntando quando que essas coisas acontecerão, então foi dito a ele last week, que vai acontecer dentro da the última last week semana, of the 70 weeks of Daniel. a última semana das 70 semanas de And essentially the Daniel. last half, E essencialmente a the last última 3.5 metade, days, the last nos- 3.5 years of nos the 2 70th últimos week. 3 anos e meio da 7ª semana, dos 7 últimos anos. Very powerful. Muito Meaning it was the poderoso, prophecy about the end time. It was not just now here. significando que isto era uma profecia para o tempo do fim, não apenas para aquele Aleluia. momento aqui. That is very Aleluia! mighty. So let us Isso é pick muito the instruction. poderoso. What does he say Então then vamos after he has pegar a said instrução. for the great tribulation? O What que does é he que then ele say? diz 3.5 que years. é para a When he grande says 3.5 tribulação? years, O que ele quer dizer com 3 anos e meio? and so he's saying, Então ele está for a dizendo, time, por um which is 1 year. tempo que é um ano, times, tempos que são 2 anos, juntos 3 anos, e metade de um tempo, que é metade de um ano. Então, 3 anos e meio. so he's pointing Aleluia! that all these events, all this horn, and Então ele everything está are showing apontando astonishing. para que They are todos pertaining estes to the eventos, last time, estes to the chifres great e tribulation. todas estas coisas estupendas, elas dizem respeito ao último tempo, à grande tribulação.
kuonyesha inaelekeza katika majira ya nyakati za mwisho, when the power of the holy people wakati nguvu za Quando o watu poder do watakatifu povo has been santo finally broken, zitakapokuwa será zimevunjwa kabisa, finalmente all these things will quebrado. be completed. Todas estas coisas se cumprirão. What is the power of the holy people? E qual é o poder do povo It is santo? holiness. ni utakatifu. É a What is the power of santidade. the holy people? Je, nguvu Qual za é o watu poder watakatifu ni nini? do It povo is God, the santo? Holy Spirit. Ni Mungu Roho É Deus, o Mtakatifu. So, Espírito when the Santo. power of the holy people has finally been broken, that is their Então, holiness. quando finalmente o poder do povo santo for quebrado, e isto é a santidade deles, for quebrada, And so he's saying hivyo anasema então ele está that there will be the dizendo, breaking. Watch out now. There will be the breaking of the power of the holy people. ya kwamba então iweni cuidado waangalifu, kwa agora, sababu sasa haverá a kutakuwa na quebra kuvunjwa do kwa nguvu za watu povo watakatifu. santo, It do will be poder an do povo santo. unbelievable time. Itakuwa Será wakati wa tempo kustaajabisha. Nobody in the present inacreditável. day church wants to live to see that. Hakuna mtu aliye Ninguém na katika igreja kanisa desse la dia wakati huu presente anataka quer kuishi viver kuona para hiyo. ver isto. And this past night, Na usiku E huu nesta uliopita, noite the two passada, prophets, two of them, manabii os dois wawili wa Bwana profetas, os were dois, standing before the Lord and talking with the Lord. It was Walikuwa estavam amazing. diante It do was quite Senhor amazing. e eles These are falavam com o in-house Senhor. conversation now. walikuwa Isso wamesimama é muito mbele za Bwana na espantoso. walikuwa Essas são wanazungumza na conversas Bwana. But look at internas this now. agora. Lakini sasa Mas tazama olha hivi. isso He's saying agora. Ele está That dizendo the power of the holy people will be broken. Ya kwamba que o nguvu poder za do watu povo watakatifu santo será zitavunjwa. quebrado. Hallelujah. Haleluya. Aleluia! The power of the holy people. O Nguvu za poder watu do watakatifu. povo It says when santo. it has been broken, Anasema kwamba Ele wakati disse itakuwa que será imevunjwa, quebrado. meaning their power to evangelize, kumaanisha kwamba Significa o poder para their power to evangelizar, dominate the earth. nguvu zao o za poder kutawala. para There's so much dominar in a that terra. statement. Kuna Há mengi kabisa tanto katika nesta kauli hii. afirmação Meaning aqui, anybody that stands up and begins to worship slaughtered. Kumaanisha significando kwamba que mtu cada yeyote pessoa que se ambaye levantar e atasimama na começar a kuanza adorar é And then morta. now, Halafu E sasa, então this little agora, horn, pembe hizo este pequeno the ciclo, Antichrist, mpinga o Kristo, will anticristo, now sail through unopposed. sasa ele atasimama agora vai se bila kupingwa. levantar And he e goes se on to opor. say, Naye E anaendelea ele kusema, continua Again, dizendo, when the power of the holy people wakati então nguvu za quando o watu poder do watakatifu povo has been santo finally broken, zitakapokuwa for zimevunjwa finalmente kabisa, all quebrado, these things will be completed. todas essas coisas se cumprirão. Verse 8. mstari wa Versículo nane, I 8. heard, Eu nilisikia, but I ouvi, did not understand. lakini mas não sikuelewa. compreendi. Kwa hiyo Então nikauliza, eu perguntei, Bwana meu wangu, What Senhor, will be the outcome? What will the outcome of all this be? qual matokeo será haya o yote yatakuwa resultado nini? disso He tudo? replied, E ele Akajibu, Go respondeu, your way, Daniel. Danieli, siga o seu nenda zako, caminho, Because the words are Daniel, rolled up kwa sababu porque as maneno haya palavras yamefungwa estão And sealed. seladas e lacradas until the time of the end time. mpaka até wakati o wa tempo mwisho. do Many fim. will be purified, Wengi Muitos serão watatakaswa purificados, na kuondolewa and alvejados refined. na e kuwa safi. And he refinados. says, Na E ele anasema, diz, but the wicked lakini mas os waovu will ímpios continue to be wicked. wataendelea continuarão kuwa a waovu. ser None of the ímpios. wicked Hakuna Nenhum mmoja dos waovu ímpios will understand. atakayefahamu. But entenderá. those who are wise, Lakini Mas wale aqueles que são will sábios let me entenderão. repeat this. wote Deixe-me ni repetir Many will be isto. purified wengi Muitos serão watatakaswa and made purificados spotless na e kuondolewa and alvejados refined. na kuwa e safi. But the refinados. wicked Lakini Mas os waovu will continue ímpios to be wicked. wataendelea continuarão kuwa a ser waovu. What is the Lord ímpios. saying, blessed O people? que é que o Senhor está dizendo, povo This is very abençoado? powerful. Isto é muito poderoso. Ele está Something that is dizendo very dreadful to the church. algo que é muito terrível para a That igreja, should make you as a Christian tremble. que deveria fazer você, como cristão, tremer. He's saying Ele está that he's dizendo dividing the world into two. que ele está dividindo o mundo em The dois: righteous os and the justos wicked. e os injustos, os ímpios. E ele That está those dizendo who will be righteous, que aqueles que forem those who justos, have chosen the Lord, the holiness aqueles of God, que tiverem escolhido o Senhor, a santidade de Deus, ele está dizendo que para that have eles chosen the holiness of God, que escolheram a santidade de Deus, ele está that they dizendo will be purified, que eles serão purificados, feitos irrepreensíveis e by this refinados distress, this dicky, por esta angústia. Ei, that the distress that is coming esta angústia que está for vindo, those who choose God, aqueles que escolherem they will Deus, be purified by that. It will eles strengthen serão their faith.
purificados por esta aflição. E então eles vão aumentar e ser provados na sua fé. That for them they will understand. E ele está dizendo que eles They will now entenderão. hold on to salvation. Eles agora vão agarrar a salvação. And they will Mas, go through the tribulation, the pain, the persecution. e eles vão passar através da tribulação e da tribulação e da perseguição com alegria. E It ele will está purify dizendo their righteousness. que vai purificar a It will justiça purify deles, their holiness. vai purificar a It will santidade purify their deles, salvation. vai purificar a salvação deles, vai purificar o arrependimento deles, vai purificar a fé deles, vai purificar a fé, a crença deles. Eles serão purificados. O amor a eles por Cristo vai ser mais purificado. A angústia, na verdade, vai purificar os justos, o povo de Deus, o povo que se arrependeu, o povo santo. Hey! But what should really make you fear, make you dread Mas is o que this. realmente deve te fazer temer e ficar atemorizado é Because isso. he's saying Porque ele está that the dizendo righteous, que o justo, the holy, os will santos, continue to be holy, continuarão a ser santos. E os will ímpios continue to be wicked. vão Hallelujah. continuar a ser ímpios e iníquos. Aleluia! O que é que o Senhor Is disse? he saying O que é que ele está that dizendo? Lazarus and the rich man, Que Lázaro e o homem rico, once you have taken your heart, that there is a condition of the heart the Lord sees. que há uma condição de coração que Deus vê. He's saying Ele está that there are people who dizendo fluctuate between the world and salvation. So he que- knows them and he has que há tested them. pessoas Ai, Jamani. que ficou flutuando entre o mundo e a salvação, entre o mundo e a salvação, então ele vai destiná-los à Between the world and misericórdia. salvation. Eles ficam entre o mundo e a salvação, entre o mundo e And he has Cristo. said a very dreadful thing here. E ele disse uma coisa muito That aterrorizante those aqui, who are holy que aqueles que são will santos continue to be holy. continuarão a And ser those who are santos, wicked e aqueles que will são continue to be iníquos wicked. vão continuar a ser iníquos, significando, o que é Lazarus isso? goes into heaven. Lázaro vai And para o you céu cannot change that. e você não And pode the rich mudar man goes isso. into hell. E o homem rico vai para o inferno e você não pode mudar isso. Hey! And this vehicle passed like this pastor with his ministry. E este veículo passou assim nesta noite passada. Isto era um ministério. Este pastor com seu ministério. E ele então quebrou lá embaixo. E num lugar onde nós não podíamos, não tínhamos como ir ajudar. Então ele está dizendo, cuidado com a But when you continue in apostasia. apostasy, Que se você continuar em you'll reach apostasia, a place você vai where atingir um God lugar abandons you to your destiny. onde Deus te abandona ao seu destino. Deixe-me Maybe I ler read Revelation novamente. chapter 22 verse 11 first to expound on it. Eu vou ler Apocalipse 22 primeiro. Apocalipse 22, 11. E então eu vou I voltar para told you it's Daniel. only time. Eu My disse problem is para always vocês time. que é somente o tempo. O meu problema é sempre o tempo. My Ah, problem is always time, and today I see Engineer Laban Thiong'o is sitting here. It's a very powerful moment in o the meu church. tempo My o problem meu is only problema time. é I have so sempre o much to give tempo. you, but we have a É second somente o session. You tempo. must hear the Eu message tenho and see the wonders tanto also. para dar, porque nós temos que ouvir a mensagem, mas temos que também ver as maravilhas, os sinais também. Saa yangu sio nzuri. Saa yangu sio nzuri. Revelation 22 says, Ufunuo Em sura Apocalipse 22, ele diz, versículo 11. Então ele let diz the one who does wrong na yeye que atenda aquele mabaya, que é injusto continue a and praticar a let the injustiça vile evil person na aliye e que o imundo continue to be vile. continue a ser Let the one who imundo does right e aquele que é continue to justo do right. continue a praticar a justiça e que o Continue to santo be holy. That is very dreadful. continue a ser santo. Isso é muito atemorizante. Hey, Ei, he's saying ele está that at dizendo this hour in the church, que nesta hora na when igreja, the Lord is preparing the church, quando o Senhor está be preparando a careful with igreja, what you ask for.
Cuidado com aquilo que você When pede. Jerusalem began to destroy the temple of God in Jerusalem, Quando Jerusalém começou a destruir o templo de Deus em Jerusalém, kuliharibu na machafu, to destroy it with wickedness, a destruir o templo com a sua iniquidade, a destruí-lo com o pecado e they falsos were destroying profetas. the holy temple where the cloud of God comes. Eles estavam destruindo o templo santo onde a nuvem de Deus vem, With apostasy. com apostasia e Then Jeremiah imoralidade. stood before the temple Então Jeremias ficou diante do in the templo, valley of Ben Hinnom. no vale de Ben-Hinnom, e ele diz: You house of the Lord, você, casa you do house Senhor, of Jacob, você, casa de what the Jacó, Lord do with you? o que o Senhor fará com Like the vocês? potter does with the old pot. Será que ele pode fazer com você o que o oleiro faz com o vaso And walk in the velho? mud. Ele o quebra, então trabalha com a lama e trabalha Building another pot. e constrói na sua As he roda, did ele it fit at constrói this um moment, novo for this vaso hour. Hallelujah. que é adequado para este momento, para esta hora, aleluia. Can't he Você do with acha, you like that? acaso ele não pode fazer isto com The potter vocês? wants to build you O afresh. oleiro, o oleiro quer te fazer de novo. Ele quer que você se And when they arrependa. refused, E quando eles se recusaram, então ele since you disse: have destroyed the house of the Lord, já que vocês destruíram a I see casa do destruction Senhor, coming from the north. eu vejo destruição vindo do I see norte. Babylonians coming. Eu vejo os babilônicos vindo. E os Be babilônicos careful what you vieram. ask for. Cuidado com o que você In pede. these last days, Nestes últimos be dias, very careful what you ask for from the Lord. seja muito cuidadoso com aquilo que você pede do If you're Senhor. asking for destruction, Se você está pedindo por destruição, He can abandon you to iniquidade, your wickedness. ele pode te abandonar na sua This is a iniquidade. dreadful scripture. When I read Esta this, é uma I trembled. escritura aterrorizante. Quando eu li essa escritura, eu I trembled tremi. for the church. Eu tremi He's pela saying igreja. Ele está That he who dizendo, does holy, ele diz que aquele que é santo, continue a and ser that he who santo. does wickedness, E aquele que é continue to be injusto, wicked forever. continue a ser injusto para sempre. E ele está That he can dizendo abandon you to your wickedness. que ele pode te abandonar na sua That is a very iniquidade, shocking na thing sua to hear. justiça. Isso é uma coisa chocante para ouvir. Hey, Ei, let him who does wickedness que aquele que pratica a continue iniquidade to be wicked. continue a ser iníquo. What a thing. Que coisa! And so he's saying, Então ele está a dizendo very dreadful thing. uma coisa muito aterrorizante em Daniel That's why I said, capítulo be careful 12. what you do in these last days. E é por isso que eu disse, cuidado com aquilo que você faz nesses últimos Many will dias. be purified Muitos serão purificados e and serão refined. refinados nestes But últimos the dias. wicked Mas will o continue o their iníquo wickedness. continuará a In ser other words, he's ímpio. saying, Em outras palavras, ele está dizendo que há whom even pessoas if you bring into heaven, que mesmo que você os trouxesse para o céu, eles ainda assim odiarão a Deus. Eles when he odiarão, was in eles, heaven, eles amam a and he Satanás. hated God, Quando, assim como Satanás, quando ele estava no céu e ele odiou a Deus, ele foi lançado lá embaixo. E ele estava dentro do céu. Ele foi lançado de dentro do céu. even if Há you bring them pessoas the ministry of repentance and holiness, que mesmo que você os traga para o ministério de arrependimento e santidade, aonde a nuvem de Deus veio, é you find chocante. it is still disturbing. They are still Você being ainda disturbed descobre by the que eles world. ainda estão sendo perturbados pelo mundo. Os aleijados estão andando, The cloud has come. a nuvem The veio. cloud can only come from heaven. A nuvem somente pode vir do céu. A chuva veio My command. diante do meu comando. E a chuva somente pode vir do céu. Os cegos estão enxergando. É um tempo lindo. E não está acontecendo em nenhum outro lugar. Não está acontecendo em nenhum But they outro will still lugar. have trouble. Mas ainda assim eles ficam perturbados. E então o diabo os And I puxa always know, para because I see fora. the future. I always see them E eu coming back sempre and crying, vejo, "Please forgive porque me." eu vejo Crying eles desperately. voltando e chorando How muito come that desesperadamente, this word has dizendo: not transformed you and perdoa-me. shielded you?
E ele diz, como é possível que esta palavra não te transformou e não foi um escudo? Porque eu vejo o futuro deles na eternidade. Porque eu sempre os vejo voltando, chorando, totalmente destruídos. Eu os vejo voltando nessa condição. Mas ele está dizendo aqui que a razão pela qual isso acontece é que porque o ímpio vai continuar a ser ímpio, que enquanto os outros estarão sendo purificados e sendo alvejados e refinados para o reino do céu, entretanto, os ímpios, ele diz, vão continuar a ser ímpios eternamente. Então isso me chocou. Isso me chocou tanto ontem. Na verdade, antes de ontem, quando eu li isso me chocou. Que algumas pessoas vão continuar a ser ímpios. Mesmo que você os leve para o céu, o Senhor vai ter que dizer, diga-me, meu amigo, como você entrou aqui? Diga-me, amigo, como você entrou sem usar as vestes de casamento? E uma estrada já está preparada que conecta o céu diretamente com o inferno, pelo próprio Deus Pai. Então, cuidado, povo abençoado. Preserve a sua salvação. Estes são dias maravilhosos, dias lindos. Eu vi um sonho. Eu não sei quantas centenas de milhões, mas eles estavam vindo para entrar no céu. Eles estavam seguindo os 2 profetas de Yahweh. Então, há uma oportunidade real aqui. Mesmo que você venha do primeiro mundo, ou você venha do mundo em desenvolvimento, há uma oportunidade de receber o Evangelho e entrar. Porque vocês não precisam de nenhuma outra prova de que o Messias está vindo. A nuvem de Deus já veio para confirmar para vocês que tudo que estes profetas já fizeram e tudo que eles disseram, eu vim para coroá-los. Aleluia! Eu vim para selar de que sim, é verdade. Sim, fui eu, Jeová, que disse isto. Então, povo abençoado, receba a mensagem do arrependimento para que nós possamos entrar juntos, para que ninguém seja deixado de fora. Então, é um tempo muito poderoso. Eu tenho tanta escritura para ler e não há tempo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. It's not possible. Não é possível. 25 escrituras. Não é possível neste tempo. 28 escrituras não é possível. Talvez no domingo. Mas permitam-me ler uma linda escritura para vocês aqui. O livro de Isaías 11, versículo 4. Então eu também vou ler Isaías capítulo 49. Eu nunca tenho tempo, certo? Mas este é um lindo lugar para estar. Você vê? Lá fora os pastores estão lutando. Eles ficam pensando, o que eu vou pregar? E no fim eles acabam pregando o mundo. Listen to what I want to say in my closing remarks. Vejam o que eu tenho para dizer na minha palavra final. Isaías capítulo 11, 4. Mas com retidão ele julgará os necessitados. Com justiça ele tomará decisões em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o cajado da sua boca e com o sopro da sua boca ele matará os ímpios. O que é que eu estou dizendo? Então, em resumo, o livro de Daniel,
Em resumo, he's saying ele está that the dizendo Lamb of God, que o Cordeiro de he Deus, wrote 7 letters ele escreveu 7 to the letras, church, the Revelation church, the church 7 of Revelation. cartas, 7 And cartas after he para a wrote 7 igreja letters, de the church of Apocalipse. Revelation, E quando ele escreveu 7 cartas para He a went igreja and he was as slain. igrejas do Apocalipse, então ele he foi was morto. slain on the cross. Então ele foi And he para died ser for morto na cruz e ele morreu And in por those eles. letters, E naquelas he was cartas, warning them to repent. ele estava alertando-os para se arrependerem. Ele estava alertando-os para se separarem do And he's saying that mundo. when he died on the cross, E ele está dizendo que quando ele morreu na cruz, através da sua morte, ele derrotou Satanás. E ele está and then when he dizendo, resurrected, então quando ele he went ressuscitou, into heaven ele subiu ao and he céu. became qualified E ele tornou-se to take the scroll of qualificado God. para tomar o And to begin livro to de break the Deus seals of the scroll of God, e começar a quebrar os selos do rolo de which Deus, essentially que is essencialmente unveiling the blueprint, the plan of God está desvendando o plano original de Deus para for installing desenrolar the kingdom of God upon the earth. e para instalar o reino de Deus sobre a terra. Mas quando ele começa a quebrar Then os you see the selos, plagues that came out are similar to the plagues that were in Egypt. então você vê que as pragas que começam a sair são similares às pragas do Egito. And then he warns E então ele that alerta as it was in Egypt with the Pharaoh and his people, que assim como foi no Egito com Faraó e o seu that when the povo, plagues came, que quando as pragas the vieram, more the intensity increased, quanto mais a intensidade aumentou, the more they refused to repent. mais eles se recusaram a se arrepender. Então ele está alertando a igreja que cuidado então, Because the more the intensity of distress will come, quanto maior a intensidade da the angústia more que está people's hearts will vindo, be hardened. mais o coração das pessoas serão endurecidos. Nós já That when lemos the locusts, the evil, the wicked locusts come out, que quando os gafanhotos that you see in perversos Revelation chapter vêm, 9, quando eles vêm em Apocalipse and capítulo when you 9, see also the breaking of the sixth seal, e vocês viram também a quebra do the book of sexto Revelation selo, chapter 6 verses 12 to 17, no livro do Apocalipse capítulo 6, and they versículos are de running 12 a and calling on the mountains 17, fall on them. quando eles estão correndo e pedindo para as montanhas caírem sobre Again eles. you are shocked that Mas they don't depois repent. disso, você fica chocado de ver que nem assim eles se arrependeram. Então ele está dizendo que à medida que você vai para a frente, então você vê a mulher que está And that sentada beast sobre a is besta. empowered by the dragon. E esta besta, o poder dela vem do dragão. E esta If you mulher, look at her in all her form, she's out to persecute because she has the blood, the cup of the e se blood of você the ver sons a of forma God. dela, ela está vindo para perseguir, porque você vê que ela tem a She's out taça to com persecute the sangue, church, ela sai para perseguir a persecute the igreja, people of God. para perseguir o She's povo de holding a Deus. cup. Ela está segurando uma taça, um cálice com o When she sangue. was killed, you found the blood. They found the blood of the Quando holy ela prophets. matou, você descobre então o sangue dos santos And you're saying, if profetas. you look back in history, E ele está dizendo que se you can você also see the olhar persecution lá of the atrás church na by the história, Roman Empire, the first church. você pode ver a perseguição da igreja pelo Império Romano, a And so primeira you can see that igreja. there is a synonym there. God is speaking very clearly there. Então você vê que há um sinônimo, Deus está falando muito claramente lá. The persecuting of the church. A perseguição da And then he's igreja. saying Então ele that está when you move dizendo on now, you come to Revelation chapter que 13, quando você se move agora, você chega a Apocalipse capítulo where 13, now he adopts the visions of the beasts of Daniel. He onde brings down agora them here, ele and they're all adopta empowered by the as dragon. visões de Daniel, e então ele The traz, visions of Daniel. as visões de Daniel. Ele as adota agora. Então ele recebe poder And the do way dragão. Jesus did defeat Satan, E da forma como Jesus when he gave his life, destruiu Satanás quando ele deu a vida, ele derrotou Satanás, ele morreu, ele deu a sua própria vida para and he says the derrotar saints of the Satanás. tribulation, the Ele saints está of the great dizendo tribulation, que os santos da grande tribulação,
that they too, ya kwamba que wao eles the only também, way they will defeat the Antichrist njia ya que a pekee única wao forma deles derrotarem o by giving up their anticristo lives. é dando as suas próprias vidas. That they may now Aleluia! go and stand before the Lord. Para que agora eles possam ir e ficar But you see diante a do Senhor. multinational army, lakini Mas você vê um exército composed of all multinacional, ethnicities, all races. constituído de todas as raças. When the 144,000 have been anointed, Quando 144 mil forem ungidos and they harvest, e eles fazem a colheita. Então o Senhor that está the kingdom dizendo you see, que o reino que você vê da Babilônia, do and ouro. then you see the silver of the chest and the arms, is talking about the Persians and the Medes. Então você vê que o peito e os braços de prata, ele está falando dos persas e dos And then he's medos. talking about the bronze of the belly and the legs and the Então thighs ele here. fala He's do talking about the bronze, Greek. dos quadris e das coxas. Ele está falando dos gregos. And then he's talking about the legs of iron, the Romans. Então ele está falando das pernas de ferro, os All of romanos. them came out Todos eles and vieram persecuted the children of God, the people of God, Israel. e perseguiram os filhos de Deus, Israel, o povo de Deus. E o That Senhor the está only way we can dizendo defeat them que a única forma que nós podemos derrotá-los é entender que estes we are being reinos, driven by demonic powers. eles foram conduzidos por Jesus poderes did not defeat them as demoníacos. a lion. Jesus não os derrotou como leão. Ele não derrotou He Satanás defeated como leão. Satan as a lamb of sacrifice. Ele derrotou Satanás como um cordeiro para o sacrifício. E é por isso Many que você souls vê are under the altar of God. que muitas almas estão debaixo do altar de Revelation Deus. 6, 9 to 11. Apocalipse 6, do 9 ao 11. E eles estão clamando. Até How quando? long, sovereign Até Lord, quando, soberano holy Senhor, and true, santo e until verdadeiro, you judge the inhabitants of the earth, até que julgues os habitantes to da avenge terra our blood? e vingues o But nosso that is the only sangue. way Porque esta foi a you can única defeat forma this beast. que você pode derrotar esta In other words, besta. Em outras palavras, Those who are wise, aqueles que são sábios, just receive the Lord now. simplesmente recebam o Senhor agora e sejam nascidos de And novo. enter the kingdom of glory E entrem no reino da glória through the rapture. através do But arrebatamento, you may not have to enter heaven through the slaughter. para que vocês não tenham que entrar no céu através Message is da too big, I may morte. not do it tonight. A mensagem é grande demais, talvez não vamos That is conseguir you. We are acabar number one hoje. globally on Twitter. Hallelujah. Se esta é vocês, nós somos número 1 globalmente no Twitter. Aleluia. Que o mundo inteiro receba Jesus That nessa you may noite, avoid this calamity, para que você possa evitar esta calamidade, catastrophe. esta Say after me. catástrofe. Fala, With repita hands depois de lifted up mim. as a sign of surrender. E levante a sua mão em sinal de Say, rendição. mighty Jesus, Diga, poderoso I have Jesus, heard eu ouvi about the coming of the kingdom of God. a respeito da vinda do reino de Deus. E eu That ouvi the righteous que os will continue justos to be purified, continuarão a ser purificados, ser irrepreensíveis e refinados, mas will os continue ímpios in their lineage of wickedness continuarão na sua linha de Until iniquidade até o unless they inferno, repent. a não ser And que so eles se today I arrependam. repent Então hoje eu me and turn arrependo away from sin e me aparto do and pecado receive you, Lord Jesus, e te recebo, Senhor into my Jesus, heart no meu as my coração, Lord como meu and my Senhor Savior. e meu Please Salvador. forgive me Por favor, of all my perdoa-me de todo o and meu pecado establish righteousness e estabeleça in a my justiça em minha and vida. prepare me for the kingdom of glory. E prepara-me para o reino da In the mighty glória. name of Jesus. No poderoso nome de Tonight, Jesus, I'm nesta born again. noite, eu Amen. nasci de novo. So if you have said Amém. that prayer, Então, se você disse esta bless oração, somebody, que call your people, your family, wherever fale they are, para alguém, ligue para a and sua tell them família you are born again. e diga que Call your você friends. nasceu de novo. Liga Tell para them os you are seus now born amigos again. e diga que agora você I have nasceu de received novo. Jesus. Eu recebi So blessed Jesus. people, Então, povo I abençoado, bless you eu te that the Lord abençoo may keep
you and protect you. Que o Senhor possa te guardar e te proteger. Because the message that comes out of the visions of Daniel, Porque a mensagem que vem das those are visões de serious Daniel, instructions estas são instruções about sérias eternity. a respeito So da as we go into eternidade. the next session, Então, enquanto nós vamos we are na taking a próxima quick short sessão, break. nós vamos fazer um 15 pequeno minutes. intervalo bem rápido, 11:30 15 minutos. Às we will 11h15 start em rolling ponto. out some major visitations that you may see the backup Às of this message. 11h30, nós vamos ver a tremenda visitação, que é o pano de fundo desta mensagem, That you may understand para que vocês possam that entender behind the messages que por trás destas that the Lord brings mensagens to his servants, que o Senhor traz para os seus servos, tremendous, unbelievable power. há um tremendo e inacreditável poder no poderoso nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Leí para outro. O Messias está vindo. Sejam santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Obrigado, Shalom. E o Senhor revelou os 2 mega profetas de Apocalipse 11.